Fala aí galera, tudo bem com vocês? Como é que estão todos? Tudo certinho? Tudo na paz? É isso aí, beleza. Vamos lá então, vamos começar a nossa aula, né? Vamos falar então a respeito de um novo tema. Vamos falar sobre colonização. Vamos falar de colonização na América Espanhola e colonização na América Portuguesa, tá legal? Eu havia colocado aqui para vocês os links de aulas falando a respeito da África, né? E também tem aula minha postada falando a respeito dos nativos da América, tanto da América que foi colonizada, a porção da América que foi colonizada pelos espanhóis e a porção da América que foi colonizada pelos portugueses, tá legal? Nessa aula nós vamos falar sobre a América Espanhola e Inglesa e teremos uma aula exclusiva, uma ou duas ou até mais aulas exclusivas falando a respeito da América Portuguesa, da colonização do Brasil, não é? Então, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o mapa da região do continente americano que foi colonizado pela Espanha, tá legal? Vamos falar um pouquinho a respeito desse processo de colonização que a Espanha fez na América do Norte, Central e do Sul. Sim, a Espanha conseguiu colonizar boa parte do território americano, ok? E aqui eu vou mostrar para vocês uma imagem, né? Deixa eu descer aqui o meu quadradinho, que nós vamos ver aqui desse lado, vai aparecer aqui desse lado, a dimensão do território colonial espanhol, tá? Aqui em cima tem aqui para vocês em vermelho, né? Toda a região colonizada pela Espanha, né? Desde aqui, uma boa parte dos Estados Unidos, inclusive, foi colonizada pela Espanha. Toda a América Central foi colonizada pela Espanha. E aqui, ó, toda essa região da América do Sul foi colonizada pela Espanha, com exceção do Brasil que está aqui, tá? Mas lembrando que o Brasil, nos seus primeiros momentos de colônia portuguesa, o que pertencia a Portugal era só essa faixa litorânea aqui do Brasil, tá? Essa terra aqui no meio, ela ainda não havia sido explorada. E também tinha um acordo internacional firmado entre Portugal e Espanha, que era o Tratado de Tordesilhas, que definia uma linha que cortava o Brasil na metade, né? E tudo que estava deste lado pertenceria à Espanha e tudo que estava do outro lado pertenceria a Portugal. Só que acabou que Portugal acabou pegando tudo, né? Com o tempo. Então abriu aqui, né? Maior a imagem. Vocês percebem que nesse mapa já mostra o território menor. Por quê? Porque em um dado momento, por volta do século XVIII, por volta de 19, perdão, por volta do século XIX, 1823, 1824, mais ou menos, os Estados Unidos vai ocupar ou comprar regiões que antes pertenciam à Espanha, né? Que no caso a Flórida, esse bracinho aqui dos Estados Unidos pertencia à Espanha anteriormente, a Flórida, que hoje pertence aos Estados Unidos, né? Uma parte da Califórnia pertencia também à Espanha e uma parte do Texas também pertencia à Espanha, tá? Bem, esse mapa aqui, o vermelho, é o mapa que mostra melhor como era a região no início. Então, tudo isso aqui em vermelho pertencia à Espanha. Mas, professor, os Estados Unidos? Os Estados Unidos, no final do século XVIII, quando os Estados Unidos torna-se independente, né? E antes, no período de colonização, que os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, somente essa faixa de litoral aqui, mostrando com a setinha, com o dedinho, pertencia à Inglaterra, que depois vai se tornar independente, vai pertencer aos Estados Unidos. Que inclusive eu tenho aqui uma outra imagem mostrando para vocês, tá? Então, os Estados Unidos era isso aqui, ó. Era só
essa faixa de litoral. Vai aparecer aqui no mapa, apareceu. Ó, esse bracinho aqui, que eu mostrei no outro mapa, é a Flórida. Isso aqui pertencia à Espanha. E os Estados Unidos era só isso aqui. 13 estados. 13 colônias. Que antes de se tornarem estados, antes de se tornar esse conjunto todo se tornar um país, eram apenas colônia. Então é disso que eu vou falar com vocês hoje, tá? A colonização inglesa aqui nessa região, as 13 colônias inglesas que futuramente se tornarão país, se tornarão os Estados Unidos, né? E as colônias hispânicas, que daqui vão surgir vários países, muitos países. México, Guatemala, Belize, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Bolívia, Equador, e por aí vai, por aí vai. Vários e vários e vários países. Bem, então eu mostrei o mapa, mostrei a dimensão, o tamanho dessas colônias, aonde elas se ocupavam, né? Em que regiões do mapa elas ocupavam. E a gente vai para o livro, tá? Vamos aqui para o meu quadro digital, né? Professor, eu não tenho esse livro, professor, não tem problema. Esse aqui é o nosso quadro digital, é o nosso quadro virtual. É como se eu estivesse escrevendo no quadro para vocês, né? Estivesse fazendo esse desenho aqui, por exemplo, né? Enfim. Bem, então vamos lá. Deixa eu só voltar um pouquinho no tempo, para a gente poder contextualizar. Então a Europa vai, ao longo do século XVI, colonizar a América. Ou as Américas, se preferir chamar assim, tá legal? Esses movimentos de colonização, eles vão começar lá naquela nossa aula sobre grandes navegações. Então esses grandes navegantes espanhóis, portugueses, vão desbravar os mares, vão conseguir conquistar o objetivo deles, que era de chegar até as Índias, e aí eles contornam a África, né? Dobram o Cabo das Tormentas. Vasco da Gama é o primeiro navegante a chegar nas Índias, ele chega em Calicut, na cidade de Calicut, na Índia, não é? E aí começa o comércio da Europa com as Índias no Oriente, pelo mar. Eles chegam no Oriente Médio, chegam na Índia, chegam na China, chegam na Indonésia, chegam no Japão, chegam em todos os lugares, em Singapura, Macau, enfim. Então, os europeus vão conquistar o mundo oriental. E as Américas? Bem, como eu também falei na outra aula, a América foi descoberta por Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo ele tinha o objetivo de chegar às Índias, só que indo por um outro caminho. E fazendo esse outro caminho, por ele acreditar inclusive que a Terra era redonda, ele iria conseguir dar a volta no planeta pelo sentido oposto que os navegantes geralmente faziam e chegar nas Índias. Então ele partiu na loucura dele, né? E ele estava certo de uma certa forma, só que era uma viagem muito louca. E aí ele chega num lugar, chega num conjunto de ilhas, e ele pensa, caramba, descobri uma nova rota para as Índias. E ele vê os nativos andando nas praias, nas ilhas, ele fala, olha, né, são os índios, são os nativos das Índias, são os índios. Olha o erro aí, né? A gente chama os índios de uma forma errada, não é? Então, Cristóvão Colombo volta para a Espanha, conta para todo mundo que descobriu uma nova rota para as Índias, e aí o Américo Vespúcio, que era um outro navegante, né? Atente-se ao nome do cara, Américo. O nome do cara é Américo. Ele fala, vou fazer o mesmo caminho do Colombo. Vou fazer o mesmo caminho do Colombo, né? E aí ele faz a mesma rota do Colombo. Só que o Américo Vespuccio percebe uma coisa. Ora, isso aqui não é as Índias. Não é. Isso aqui não tem cara de Índias, não. O Cristóvão Colombo está enganado. Vou explorar mais esse território. E aí o Américo Vespuccio vai contornar, né, a América Central, vai chegar aqui na América do Sul, antes do Cabral, inclusive, né? Vai contornar o litoral do Nordeste brasileiro, vai voltar para a Europa e vai contar a novidade. Gente, o Colombo não descobriu não descobriu o caminho para a Índia, não. Aquilo lá que ele viu não é Índia, não. Aquilo lá é um novo mundo. Aquilo lá é um novo continente, uma nova terra, uma terra não explorada ainda.
E a essa terra, em homenagem a Américo Vespúcio, deram o nome de América. E aí, diante dessa possibilidade de um novo mundo, de um novo território, o que é que vai acontecer? Tanto Espanha como Portugal como a Inglaterra vão querer colonizar a América, colonizar esse novo território. Tchan. E não só ingleses, espanhóis e portugueses, mas também franceses vão se interessar, né? E outros países também. Só que o nosso foco aqui são portugueses, espanhóis e ingleses. Então aí começa o processo de colonização das Américas. E nesse momento nós vamos falar dos espanhóis. O que é que os espanhóis fizeram nesse novo mundo? Como eu mostrei no mapa para vocês, os espanhóis vão dominar praticamente a maior parte do continente americano, né? Vai vir vários exploradores, né? Como, por exemplo, o Hernán Cortés. Então, nós tivemos expedições lideradas, por exemplo, por Hernán Cortés. Esse cara aqui na linha da frente aqui, Hernán Cortés, né? Que viveu entre os anos de 1485 a 1547, né? Ele foi um cara que foi responsável pela conquista na América Central. Foi o cara que enfrentou os astecas. Eu tenho uma aula que eu passei para vocês sobre os astecas, né? E o outro grande, assim, eu falo grande, mas é que esses caras mataram muita gente, a verdade é essa. Mas um outro cara, um outro conquistador espanhol foi o Francisco Pizarro, né? Ele é de 1478 a 1541, né? E ele foi o responsável pela conquista da América do Sul, por dominar, conquistar, matar, exterminar, né, o Império Inca, que também tem uma aula minha falando sobre o Império Inca, que vocês já assistiram essa aula no meu canal no YouTube, ou nas plataformas que nós temos disponíveis, ou no WhatsApp, no grupo do WhatsApp que também nós temos disponível. Então, esses foram alguns dos conquistadores. E houveram outros, tá? Uns caras que entravam no meio do mato, né? Se embrenhavam no meio daquela mata, cheia de nativos, cheia de guerreiros. Os astecas, por exemplo, eles eram grandes guerreiros, né? O Hernán Cortés, ele vai ter uma estratégia militar para enfrentar os astecas, que não é brincadeira não. Ele vai matar os astecas, vai dominar o Império Azteca, que não era pequeno. O Francisco Pizarro, então, no Império Inca, o Império Inca era maior ainda do que o Império Azteca. O Império Inca, deixa eu voltar aqui no mapa dos espanhóis, o Império Inca, ele pegava praticamente todo o litoral da América do Sul. Daqui, ó, do Chile, né, na Cordilheira dos Andes, aquela cadeia de montanhas que tem ali no Chile, Peru, e era um império muito grande, muito grande, né? Aí onde sua capital era Machu Picchu, enfim, tem as aulas falando sobre os incas e os astecas, que eu já passei para vocês falando um pouco sobre isso. Então aí, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, entre outros, vão dominar, e aqui nessa foto exemplifica muito bem isso, deixa eu jogar minha cara aqui pro capítulo 16, essa imagem que ela exemplifica muito bem isso, né? Essa dominação dos espanhóis contra o povo asteca, inca e entre outras tribos que existiam nessas regiões da América do Sul, né? Deixa eu voltar aqui, tá aqui o nativo de joelho se rendendo, né? E na verdade o que aconteceu aqui na América do Sul foi um verdadeiro genocídio, né? Além da matança bélica, também a questão das doenças que os espanhóis trouxeram para cá, que também foram responsáveis por dizimar muitos nativos. Não só na porção da América conquistada pelos espanhóis, mas também a porção da América conquistada pelos portugueses. Nós vamos ver também casos de doenças, gripe, né, varíola, enfim, várias doenças trazidas pelos europeus, das quais os nativos aqui não suportaram essas doenças, né?
Bem, e aí com relação à ocupação da América, nós vamos ver aqui que para os europeus a América de fato se mostraria uma terra repleta de novidades. Abrigava um povo com hábitos, crenças e costumes diferentes dos seus e de outros povos, além de contar com fauna e flora desconhecidas e exuberantes. Então, era uma vegetação diferente, eram animais diferentes que haviam aqui. Em 1492, Cristóvão Colombo chegou à América, mencionei isso para vocês, né? Revelou aos europeus a existência de um continente desconhecido até aquele momento, por conta disso foi nomeado Novo Mundo. E Europa, Ásia e África passaram a ser chamadas de Velho Mundo. É importante notarmos que se constituiu naquele momento uma espécie de estranhamento, tanto por parte dos europeus quanto por parte dos povos nativos da América. É o encontro dessas culturas, uma cultura diferente da outra, eles vão se estranhar, né? São mundos completamente diferentes um do outro. Culturas, hábitos, crenças religiosas muito diferentes uns dos outros, né? E cada um nunca tinha ouvido falar do outro, né? E foram determinantes para esse choque cultural, né? Vai haver então um choque entre essas culturas. Embora ameríndios europeus, ameríndios é como nós chamamos os nativos daqui, né? Ameríndios e europeus tenham sido influenciados mutuamente, um tem influenciado o outro. Colombo, ao desembarcar na ilha Hispaniola, que atualmente é o Haiti e a República Dominicana, deu início a um processo de imposição de costumes europeus aos povos ameríndios, né? O cara chegou e falou assim, essa cultura aí tá errada, a minha cultura tá certa, aprendam a minha cultura. O que é um verdadeiro engano, né? Não existe cultura certa, cultura errada. Muitos navegadores, como Colombo, Pizarro e Cortés, foram responsáveis pelo primeiro contato entre europeus e indígenas e pela imposição do seu modo de vida a esses povos. No entanto, é fundamental entender quais foram as motivações desses colonizadores e dos países europeus para desbravar os mares e os territórios do continente americano. Então eles não vieram aqui à toa, vieram aqui por um motivo. E o motivo era explorar, ok? Ganhar dinheiro com essas novas terras. O processo de colonização da América foi marcado por viagens turbulentas, terras desconhecidas, povos diferentes, fauna e flora ricas em beleza e diversidade. As metrópoles passavam por um processo de centralização e o comércio estava em ascensão. A colonização da América acelerou esses processos, enriquecendo os comerciantes e o Estado espanhol. As colônias garantiam a exploração de metais preciosos e a compra e venda de produtos das metrópoles. E aí, nesse sentido, o Pacto Colonial ajudou a desenvolver o princípio fundamental do mercantilismo na época, o metalismo, que é a prática de acumulação de metais pelas monarquias. Então, esse pacto colonial é um pacto entre a metrópole e a colônia, né? Os caras que estão explorando a colônia, os europeus estão explorando a colônia, né? E a monarquia, no caso aqui nessa aula, a monarquia espanhola. Então, eu só posso vender produtos para a metrópole e eu só posso comprar produtos da metrópole. É o pacto colonial. Isso para quê? Para que a metrópole, a coroa espanhola, e não só a espanhola, mas a portuguesa também praticava isso, de garantir o enriquecimento dessas monarquias, né? Não tinha para onde fugir, só pode comprar na minha mão, né? E só pode vender para mim. Então era uma grande troca, um grande acordão. Bem, e aí, deixa eu voltar aqui para cima. E aí nós vamos ver se formando aqui uma sociedade colonial, né? Uma sociedade formada por vários grupos grupos étnicos, grupos sociais que vão se formar dentro dessas colônias criadas pela a Espanha, tá legal? Isso aqui é uma imagem, né, retratando esse mundo selvagem, esse mundo diferente que é a América, que um nativo montado em cima de um tatu, né? Era a imagem que eles tinham
desse novo mundo, né? Sociedade e administração colonial. Então vamos falar dessa sociedade colonial que vai ser formada a partir da exploração dessas regiões da América dominadas pelos espanhóis. Então, ao longo dos anos, a metrópole espanhola percebeu as imensas possibilidades de lucro e o rei decidiu aumentar o controle direto sobre suas colônias, diminuindo o poder dos adelantados. Para isso, foram enviados funcionários reais conhecidos como chapetones. Estes eram brancos nascidos na Espanha, que ocupavam altos cargos administrativos das colônias, cargos religiosos, cargos como de juízes, vice-reis, chefes militares. Então está aqui a primeira característica dessa sociedade colonial espanhola. Nós temos então no topo da sociedade espanhola um grupo social chamado de chapetones. Quem são os chapetones? Pessoas brancas, nascidas na Espanha, que vieram morar na colônia, na América, e esses caras, somente eles poderiam ocupar cargos religiosos, cargos de importância da magistratura como juízes, somente eles poderiam ser vice-reis. O que é um vice-rei? O vice-rei é o governador da colônia, tá? E chefe militar, tá ok? Quem são os adelantados? Os adelantados eram uns camaradas que eram umas casas, uns camaradas que já estavam aqui na colônia administrando ela. Então a ideia era diminuir o poder desses adelantados e entregar nas mãos dos chapetones. Os caras vindo direto da Europa para poder governar e administrar a colônia, tá? E abaixo dos chapetones tem uma outra classe social conhecida como crioula, tá? Os crioulos, eles eram descendentes de espanhóis, nascidos na América. Traduzindo, os crioulos são filhos de espanhóis, né? Eles nasceram na América, os crioulos nasceram no continente americano e são filhos de espanhóis. Crioulo, tá? E eles não tinham o mesmo prestígio dos chapetones, ok? Por mais que eles fossem brancos, descendentes de europeus, eles não tinham os mesmos direitos dos chapetones, tá? Mas podiam ocupar cargos políticos locais e controlavam a exploração de riquezas coloniais. Eram comerciantes, mineradores e também eram fazendeiros, tá legal? É um outro grupo social que tem na colônia conhecido como crioulo, tá? Geralmente nas colônias aqui da América, o termo crioulo é para se referir a filhos de estrangeiros. Pessoas que nascem na América, mas são filhos de estrangeiros. E esse termo crioulo, aqui no Brasil, ele também já foi usado, né? Então, o filho do português, que nascia na América, era crioulo. O filho do inglês, que nascia na colônia brasileira, era crioulo. Então, aqui na América Portuguesa, era um termo mais abrangente. O filho do africano, que nascia na América, também era crioulo. Mas aí, para a América Portuguesa, o termo crioulo ficou mais associado aos filhos de negros africanos, né? Até porque era um volume muito grande desses indivíduos. Então, acabou pegando. Só que na América Espanhola, o termo crioulo é para gente branca, tá? É filho de espanhol nascido na América. Bem, a sociedade colonial era composta também por mestiços, e o nome já deu a dica para vocês, né? Que é o fruto do envolvimento entre europeus e indígenas, ok? Então, o cara que é filho de indígena, filho de nativo da América, com europeu, ele era mestiço, que exerciam atividades ligadas ao artesanato, à produção agrícola e ao pequeno comércio. Havia ainda os indígenas, a galera que era índio mesmo, puro sangue mesmo, nativo mesmo, né? A maioria da população que foram submetidos ao trabalho forçado, sendo vítimas de preconceito externo e exploração econômica. Quase uma vida de escravo, né? Abaixo deles aí sim vem os escravos africanos, ok? Que é a base dessa sociedade
colonial espanhola, tá? Então, tá aí. Essa é a sociedade espanhola, né, das Américas aqui, tá legal? Mostrei um mapinha para vocês, falei um pouco dessa sociedade. E aqui nós vamos ver como funcionava a administração dessa colônia. Então, em 1503, com as notícias que havia ouro e prata, né, aqui na América, na porção espanhola da América, a coroa espanhola então cresceu o olho. E aí foram criados alguns órgãos para administrar essa exploração colonial. Um deles é a Casa de Contratação, tá? O que é a Casa de Contratação? É um órgão que cuidava da fiscalização, do comércio e da cobrança do quinto, ok? O que é o quinto? O quinto era um imposto, ok? Cobrado em cima das transações coloniais. Então, 20% da grana que rolava com a exploração econômica da colônia, 20% ia para a coroa espanhola como imposto. Era o chamado quinto, ok? Aqui no Brasil também teve esse imposto, ok? Na América Portuguesa, na colonização dos portugueses aqui na América, aqui do Brasil, né? Foi cobrado esse imposto também em cima do ouro que era explorado lá em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. E daí veio o termo Quinto dos Infernos, inclusive, né? Porque os portugueses que trabalhavam aqui na mineração, e até alguns brasileiros mesmo que trabalhavam na mineração do ouro, revoltados e ter que cobrar essa taxa, o famoso quinto, para Portugal. Então eles falavam que era o Quinto dos Infernos, o imposto dos infernos, né? Bem, uma das maiores preocupações da Espanha era o contrabando, o comércio de outros países da Europa com as colônias espanholas. Então o contrabando era quando um outro país europeu, que não fosse a metrópole espanhola, fazia a transação comercial aqui na colônia. Isso era contrabando. Por quê? Por causa do pacto colonial, era proibido, só podia ter acordo de comércio entre a metrópole espanhola e a colônia. Então, às vezes, entrava uma galera aí se metendo nos assuntos, né? Entre a Espanha e a sua colônia, e esses desvios de produtos, né? Essa venda, troca de produtos com outros países que não fosse a Espanha, era considerado contrabando, era ilegal, né? E também havia os ataques dos piratas, né? Tinha pirata sim, existiram os piratas sim. Perdão, para tentar contornar a situação, foi criado o sistema de porto único, isto é, apenas 2 portos coloniais podiam escoar, enviar, exportar produtos para a Espanha, que era o Porto do México, um porto no México e um porto no Panamá, que é um país que fica na América Central. Somente esses 2 portos poderiam receber e enviar produtos para apenas um único porto que havia na Espanha, que era na cidade de Sevilha, ok? Um outro órgão que foi criado foi o Conselho das Índias. Era um órgão máximo metropolitano que cuidava da administração, da criação de leis, fiscalização e indicação de funcionários para trabalhar. O Conselho das Índias expressou o crescente interesse espanhol pelo controle de suas colônias. Também haviam outras instituições que colaboravam para o funcionamento do Império Colonial, né, espanhol, onde, por exemplo, as audiências eram feitas em tribunais de justiça. E esses tribunais de justiça auxiliavam os vice-reis, que eram os chapetones. Apenas os chapetones podem ser vice-reis, né? E aqui nós temos o exemplo de uma dessas instituições, né? Criada pelos espanhóis. Tá esse prédio, né? Que era o Palácio Real, Real Audiência de Santiago, ok? Bem,
E aqui também tem outras questões da administração colonial, tá? Os cabildos, que eram equivalentes às câmaras municipais, eram compostos pela elite colonial, que eram os crioulos. Os crioulos eram ricos, tá, pessoal? Os crioulos faziam parte da elite colonial. O que os crioulos não poderiam fazer era ter uma vida política. Uma vida política tão elevada quanto os chapetones. Os chapetones podiam ser vice-reis, crioulo não, né? Bem, e eram encarregados dos assuntos das cidades. Entre eles destacavam-se controlar as rendas, os gastos da administração pública do local, regulamentar atividades comerciais desenvolvidas nos arredores da cidade, cuidar da preservação e limpeza de todo o patrimônio público e prender a realização de obras públicas. Então, esses cabildos eram verdadeiros órgãos da administração pública, da administração colonial. Então, nós temos algumas imagens de prédios públicos importantes, né? O Cabildo de Buenos Aires, lá em cima que vocês viram o Cabildo de Lima, no Peru. Então, cada região ali da América tinha um cabildo, tinha um órgão, né? Um prédio que cuidava dessa administração pública. E nós vamos ver também o trabalho indígena, tá? As principais atividades econômicas da América Espanhola era a extração de metais preciosos nas minas de Zacatecas, no México, e nas minas de Potosí, situadas no território atual da Bolívia. As grandes plantações agrícolas, conhecidas como haciendas, né, que eram plantações de milho, açúcar, tabaco. Lembrando que a América do Sul, América Central, é uma grande produtora de milho, né? Os nativos aqui já consumiam muito milho. E os europeus conheceram o milho através dos nativos, né? Dos índios, né? A criação em todo o território, a criação de animais em todo o território também era uma outra prática, principalmente na atual região da Argentina, que até hoje, inclusive, a Argentina é uma grande produtora de carne bovina. Tá? O churrasco argentino dizem que é muito bom, um dia eu o comerei. A produção econômica na América foi realizada fundamentalmente pelos indígenas, mesmo com o esforço dos jesuítas em catequizar os nativos e impedir sua escravização. Havia duas formas de trabalho compulsório, ou seja, de trabalho obrigatório dos indígenas na América Espanhola. Era a encomienda e a mita. Tá? Eram as duas formas de trabalho compulsório, de trabalho obrigatório por parte dos índios. Então a encomienda era uma espécie de prêmio dado a alguns conquistadores. As comunidades indígenas eram entregues aos espanhóis, os encomiendeiros, para trabalharem como mão de obra em várias atividades econômicas, principalmente nas plantações. Em contrapartida, os espanhóis tinham a tarefa de ajudar na catequização dos nativos. Então, eu poderia ter esses escravos indígenas, contanto que eu auxiliasse na catequização deles. O que é catequização? É transformar esses índios em católicos, em cristãos. Também havia a mita, que era o sistema utilizado originalmente pelo Império Inca, em que as aldeias conquistadas eram obrigadas a fornecer homens para as atividades econômicas e obras públicas. Os espanhóis adaptaram esse sistema que os incas possuíam, né? E passaram a submeter os indígenas para essa mesma dominação que os incas tinham com relação aos outros povos. Os nativos eram sorteados e obrigados a trabalhar durante um tempo nas minas, em péssimas condições e recebendo uma remuneração mínima, que não era suficiente para a sua sobrevivência, né? Bem, então aqui tem uma imagem, uma pintura, né, mostrando aqui um padre, né, um nativo aqui caído, né, é o Frei Bartolomeu de las Casas, né. Bem, e aí a gente descendo aqui, nós vamos ver mais um pouquinho a respeito dessa cultura, né, espanhola. O poeta Pablo Neruda. Pablo Neruda é um grande poeta, né? Tem algumas poesias muito lindas do Pablo Neruda. Se você puder, pesquise sobre o poeta Pablo Neruda, é muito interessante. A professora
Daisy, ela uma vez fez um projeto na escola sobre o Pablo Neruda, né? Acho que vocês não pegaram isso não sei. Então, o poeta Pablo Neruda refere-se à colonização da seguinte forma: a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. Então, responsabilizando tanto a Igreja Católica como os militares espanhóis e a fome para a morte dos nativos americanos aqui, né, da América Central e Sul. Por acreditarem ser um dever dos cristãos a expansão de sua fé, padres espanhóis impuseram a religião católica aos nativos, agindo, inclusive, na destruição de artefatos indígenas. O Frei Domingo de Santo Tomás afirmou no século XVI: não é prata o que se envia à Espanha, é suor e sangue dos indígenas. Então, essa prata que estava indo para a coroa espanhola na Europa, na verdade, era fruto do sangue e da morte dos indígenas, né? Sangue e suor. Os indígenas resistiram por meio de revoltas, de suicídios e da manutenção de seus valores culturais. Apesar do intenso processo de assimilação de elementos culturais dos europeus, os indígenas mantiveram suas crenças por meio de um sincretismo religioso, isto é, adaptando os ensinamentos católicos europeus às antigas tradições culturais indígenas, né? Então, assim, eles se revoltavam. Os índios não gostavam dessa situação, eles se revoltavam de várias formas, né? Uma forma de se revoltar, de se libertar da escravidão era o suicídio. Muitos índios se mataram nesse processo de colonização, né? Uma outra forma era assimilar as culturas, fingir que estava adorando o Deus cristão, mas na verdade estava apenas ali camuflando para poder manter a sua tradição, né? Além disso, os incas continuaram a falar a sua língua, que era o Quechua, era o nome da língua dos incas, Quechua, e contribuíram para a produção de vários gêneros agrícolas consumidos por diversos países europeus, como pimentão, abacaxi, mandioca, milho, cacau, tabaco, abacate, batata e tomate. Muitos desses produtos não eram conhecidos pelos europeus, e os europeus vão passar a consumir pela influência dos nativos daqui da América, tá ok? Bem, por enquanto é só, tá? Nós vamos ter uma segunda parte desse vídeo, nós vamos falar sobre a América Inglesa, nós vamos falar sobre a colonização dos ingleses na América, as 13 colônias inglesas, e por enquanto é só isso, tá bom? Aguardem uma segunda parte do vídeo falando sobre a colonização inglesa, tá legal? Valeu, galera, um forte abraço para todos vocês e até mais. Não é um tchau, é até mais.